Então, hoje vamos continuar com a questão do século XVI. Tínhamos ficado, já vos tinha mostrado este caso do Júlio Romano, que tem este do Palácio do Tempo. Portanto, isto é só uma recapitulação, só para situarmos um bocadinho as coisas, nada de especial. Portanto, esta, a seguir ao Renascimento, que tem uma visão muito canónica da arquitetura, muito a tentativa de imitar os antigos, surge este momento a que se chama o maneirismo, em que, sentindo os arquitetos que já atingiram o mesmo valor que tinham os arquitetos da antiguidade clássica, se propõem a fazer coisas diferentes. Surge, de facto, uma certa, falha uma palavra, mas quer dizer, uma certa exotismo, quase, nas formas arquitetónicas. Exotismo no caso do Júlio Romano, porque, por exemplo, o outro maneirista típico, que embora na arquitetura de igrejas tem uma atitude muito consensual. Eu hoje penso que a aula de hoje será especialmente útil para perceber o papel do dono de obra, porque vamos entrar exatamente no Tratado de São Carlos Borromeu. Não tão bem quanto eu queria, porque queria ter trazido o tratado, mas não existe em Portugal. Não sei se eu consigo encontrar em Itália sequer, mas os estudos a bibliografia sobre o assunto serão suficientes para dizer qualquer coisa. Portanto, nestas igrejas, quer com o Júlio Romano, quer depois com o Palácio, nota-se uma forte ação do dono de obra. E é um bocadinho esse papel que hoje, que esta segunda parte do século XVI, que esta segunda parte da história da arquitetura de igreja do século XVI tratará e sobre a qual incidiremos. Portanto, o Paládio, que é especialmente conhecido pelas suas vilas, e depois tem o tratado. É muito importante, apresento este tratado, não para vos mostrar qualquer coisa, mas só para vocês perceberem depois a diferença relativamente ao tratado do Borromeu. Portanto, o Paládio, pelo contrário, é uma maneirista, mas que faz, portanto, já não é uma exata observância, já não quer uma exata observância das ordens como elas eram, quer uma melhoria delas, mas falam numa atitude, digamos, essencialista e purista de tentar fazer as coisas o melhor possível, quer dizer, portanto, tentar fazer uma arquitetura à antiga melhor que a dos antigos. E ao contrário do Júlio Romano, podemos dizer assim, quase um minimalista e uma pessoa muito preocupada com a ordem, com as relações numéricas. Ele vai transportar para as suas vilas as questões, as harmonias musicais, fazendo a relação entre as dimensões dos sítios a partir das harmonias musicais. O seu tratado, eu escrevo, dar um bocadinho de ideia, foi primeiramente publicado em 1570, 7 anos depois será publicado o Tratado de Carlos Borromeu. Contém ilustrações das ordens clássicas, uma série de edifícios antigos selecionados, os trabalhos do Paládio e também o do Bramante. Não é? É mais informado do que o Tratado do Cérvio e tem um maior leque que o do Vignola. O primeiro livro trata das ordens dos problemas elementares, o segundo livro dos edifícios domésticos, o terceiro livro dos edifícios públicos e planeamento urbano e o quarto livro sobre os templos. E diz ele, sem os quais nenhuma civilização é possível. Sobre os templos, ele continua a defender a planta centralizada, achando que é a mais perfeita, embora depois as igrejas que vai fazer não tenham essa planta, são plantas basilicais, onde se nota exatamente a pressão das ordens que pediram as igrejas, portanto, para uma resposta à liturgia.
De qualquer modo, é sempre um livro, é um livro de ilustrações para uso prático dos arquitetos, digamos assim. O livro do Alberto dirige-se aos humanistas em geral, não aos arquitetos. Os livros do Céu e do Vinhola, pelo contrário, são dirigidos só ao uso prático. Os livros do Palladio falam tanto para o cliente, defendendo uma certa estética não bárbara, isto é, não gótica, como para o arquiteto. Pronto, não vos faço perder mais tempo, era só para terem um bocadinho uma noção desta tratadística do século XVI, de algumas ilustrações, para depois se perceber a diferença para o Tratado de São Carlos. Mais preocupado com as questões do desenho do que propriamente com as questões da construção, mais preocupado com as questões da linguagem do que propriamente com as questões da fruição do espaço. Todas estas, vejam, aqueles numerozinhos que aparecem ali nos compartimentos, estabelecem exatamente as relações dimensionais dos compartimentos entre si. E todos eles estão de acordo com as harmonias musicais. Estão em proporção harmónica. Como assim? É uma coisa difícil de explicar. Nós temos harmonias modulares, certo? Que são somando. Temos harmonias geométricas, relações entre dois elementos que estão em harmonia geométrica, como por exemplo o chamado número de ouro, e depois há aquilo que se chamam também proporções algébricas, relações entre os números que estão em sucessão harmónica. Portanto, temos números em sucessão aritmética, mais, por exemplo, a sucessão de Fibonacci, temos números em sucessão geométrica, em que se vai multiplicando um pelo outro, e temos outros que estão em sucessão harmónica, proporções harmónicas, que são as proporções que o Pitágoras já tinha escolhido, que já tinha estudado, que têm a ver com o comprimento dos instrumentos de corda, e a relação com o som, e a maneira como a relação entre determinados comprimentos das cordas estabelece acordes harmónicos. E os músicos sabem isso. Eu não sei música, quer dizer, aqui há uns anos a Anabela explicou-me essas coisas, porque ela tem no coreano, mas determinados comportamentos, determinadas relações numéricas entre o comprimento das coisas geram um som harmónico. Evidentemente, isso é uma coisa que faz sentido para a música, mas não tem direta relação com a arquitetura, não é? Ou seja, a estrutura não era feita, ou seja, os espaços não tinham diferenças de tonalidades, digamos, que se eu cantar num sítio não há uma diferença diferente. Não é por aí. Não. Tem a ver exatamente com as dimensões. Tem a ver com as dimensões. Por exemplo, deixa-me lá ver aqui. Aqui tem um módulo de 16 por um módulo de 32. 16 é metade de 32. Que estão, portanto, numa relação harmónica de já percebi. 2. Já percebi. Está bem. Mas estes todos, este está a 16 e este está a 12. Portanto, há aqui uma relação de uma harmonia de 3 por 4. Esta 4 e esta 3. Portanto, todos eles estão em harmonias que são, matematicamente diz-se mesmo, são uma proporção harmónica, que são as harmonias que são retiradas da música, mas que o Pitágoras escolheu, são proporção harmónica, que é uma harmonia definida pelo facto de... agora não sei o que vai dizer. Mas, ia dizer a geométrica do coisa, mas não é, que a soma das partes, a parte está para o todo, assim como... Pois, não faz sentido. Não, faz sentido. Não, é interessante vocês perceberem que há aqui uma espécie de... Vou dizer isto com uma palavra forte mais, talvez, mas uma espécie de tentativa de divinização autocrática. Ou seja, de uma tentativa de inventar um processo pelo qual se constrói uma harmonia, sem que essa harmonia seja decorrente propriamente da experiência. Portanto, é esse
Mas isso tem muito a ver com a cabeça destes homens do Renascimento e do Modernismo. E é exatamente contra isso que uma segunda linha menos filopagã e mais próxima da Igreja, uma segunda linha do século XVI, vai nascer e vai começar a fazer as coisas numa relação muito mais direta de onde nascerão conquistas que têm mais a ver com a questão da experiência do homem, da habitação e da fruição dos espaços. O livro terceiro. E o livro quarto tem a ver com os templos. Referência ao panteão. Pronto. Igrejas do Palácio, só para vocês terem uma ideia. Não vai seguir propriamente aquilo que ele diz, e ele próprio afirma, por razões de liturgia, não podemos fazer assim. Temos aqui, são as igrejas da Veneza, São Jorge Maior. Ele cria sempre, é característico do Paládio esta sucessão de espaços, portanto, uma espécie de hierarquia no espaço da nave, uma planta basilical, um transepto mais uniforme, depois o presbitério e atrás do presbitério uma ábside para o coro separada por esta espécie de ecrã feita por colunas. Isto vai acontecer em São Jorge Maior e vai, antes do queria mostrar São Jorge Maior, e aqui também, cá está aqui o doutor, então já percebi que voltamos aqui, portanto podemos tentar a fachada do lugar. Depois, isto é o interior muito semelhante àquilo que o Alberti fez, se bem se lembra. Portanto, sempre este cruzamento entre um espaço central, um espaço em cruz, um espaço central com a cúpula por cima e a planta basilical. Portanto, vejam que há esta coisa que vai começar a acontecer sistematicamente sobre o estudo Vinhola, que é o cruzamento entre a ideia de espaço central com uma cúpula por cima e do espaço em nave. Lembram-se que a professora Filomena Limão ilustrou isso bem na semana passada. As igrejas paleocristãs não tinham cúpula, não é? Tinham um teto plano que avançava até ao presbitério, pois o presbitério tinha muito uma abóbada de canhão que lhe era mais baixo. Não é? E eles aqui fazem um cruzamento entre esta ideia de nave, e nave que normalmente querem coberta com a abóbada de canhão, e a cúpula central, que centraliza o espaço e que eles importam, digamos assim, da noção de planta central do panteão. Querem recriar essa ideia da planta central do panteão. Portanto, estes espaços do século XVI são espaços que realizam o cruzamento entre estes dois tipos de vivência espacial. A igreja em nave e a planta central. Mas isso veremos melhor com o Vinhola. A grande inovação do Paládio vai ser relativamente às fachadas, em que ele estuda estas fachadas que, lembram-se da solução, a outra solução que tinha sido dada às fachadas tinha sido dada exatamente pelo Alberto. Ele aqui vai ter, em que era basicamente o arco constantiniano, sobre o qual se punha depois um outro tímpano com as volutas. Lembram-se da solução que tinha dado o Paládio, o Alberto. Aqui ele vai usar outro tipo de solução, que é o cruzamento de dois tímpanos. Um tímpano mais esguio, que está na parte da frente, e um tímpano mais largo, que está atrás. Vai usar isto em São Francisco da Vinha, São Jorge Maior e no Redentor. É um bocadinho a assinatura dele. Que tem um grande valor, que depois vai ser usado pelos outros arquitetos, que é a chamada de atenção sobre a porta. A valorização da ideia da porta. Cá está, estão a ver o Santo André, do Alberti, esta evolução, o aparecimento deste tipo. Santo André, do Alberti, o Bramante, já tem uma solução também parecida com esta, e as fachadas que faz o André Palladio, exatamente, é a sistematização de um outro tipo de fachada que
tinha sido feito pelo Alberti. Já há aqui, digamos assim, duas correntes de desenho de fachadas. Esta que descende do Alberti, que será muito usada na segunda metade do século XVI e depois, e depois por aí fora, com estas lutas que crescem ou diminuem conforme, e esta da sobreposição dos dois tímpanos. Jorge Maior. E a comparação das duas plantas, portanto, sempre o mesmo tipo de tipologia, um bocadinho abramante, ele era um grande apreciador do Bramante, a construção de um espaço de nave, a construção de um transepto com a cúpula por cima, depois o presbitério limitado por uma ecrã, uma separação de colunas e atrás do qual está o coro dos religiosos. Uma destas igrejas, agora não sou capaz de situar, uma era para franciscanos e outra para beneditinos. E que o coro entra não é na nave central. Não se faz cadeira alta, só. Não. O coro é aqui exatamente atrás. Que essa é outra distinção, não é? Ou seja, em algumas ordens religiosas opta-se por fazer um ou dois coros, como no caso dos cistercienses, não é? Para os conversos e para os do coro, na própria nave da igreja, porque a igreja era só para eles, não é? Era só para a comunidade. Pois. Aqui não, é? Aqui já há relação com... E eram, sobretudo, algumas destas igrejas são igrejas votivas, posso ver isso. Portanto, eram igrejas que tinham credenciação. O Redentor foi feito exatamente para celebrar. Deixa-me que eu posso dizer isso com mais precisão. Então, no livro 4, o Paládio diz o seguinte: nós que não adoramos deuses falsos, escolheremos a forma mais perfeita e bela para as nossas igrejas. Portanto, a planta central. E uma vez que o círculo excede todas as outras formas, no ser simples, homogéneo, sempre o mesmo, sólido e espaçoso, os nossos templos devem ser circulares. Portanto, uma atenção, uma perspectiva intelectual, mas não relacionada com a fruição, nem relacionada com a liturgia. Os nossos templos devem ser os mais circulares, porque são para Deus, e Deus é perfeito. Pronto, a lógica era esta. O círculo espelha a unidade, a essência infinita, uniformidade e justiça de Deus. Então, digamos assim, uma espécie de desumanização das coisas, do pensamento sobre os tempos. Contudo, depois da publicação das instruções de Carlos Borromeu, e mesmo antes, estes edifícios são muito pouco frequentes. Estes edifícios de planta central são muito pouco frequentes. Temos o Tempieto, temos a Santa Maria em Campanha, ao pé de Verona, temos São Sebastião em Milão. Não temos muitos casos de planta central, embora a história da arquitetura insista em valorizar sobretudo esses. Mas também é uma perspectiva da história da arquitetura e não a totalidade da realidade dos acontecimentos. O clero preferia as plantas longitudinais, uma vez que o plano central adaptava-se mal à liturgia. Portanto, a construção das igrejas do Paládio será sempre feita em planta longitudinal. Estas igrejas são, contudo, todas elas trabalhos tardios do Paládio. E o Paládio está no melhor das suas capacidades. Relativamente a São Giorgio Maggiore, o Paládio diz: a entrada está aos pés da cruz. Está de frente para o altar-mor e para o coro. Nos topos dos braços da cruz, talvez possa mostrar. Pronto. Portanto, a entrada está aos pés da cruz, está de frente para o altar-mor e para o coro, que está atrás do altar-mor. Nos topos dos braços da cruz há mais 2 altares ou entradas. Portanto, nas ábsides. Na igreja longitudinal, o orante tem diante dos seus olhos a árvore da qual o nosso Salvador foi pendurado. Portanto, vai buscar, de facto, uma razão simbólica para esta frase. Esta foi a forma em que construí a igreja de São Giorgio Maggiore, em Veneza. A igreja é construída na ilha de São Jorge e era uma igreja de um mosteiro beneditino, foi começada em 1566. Era uma igreja martorial, guardava as relíquias de Santo Estevão. A procissão que acontecia no dia de Santo Estevão, que ia inclusive com dotes, portanto, era uma igreja que
feita para grandes cerimónias também. O que implicava, como ia o Dodge, o lugar para os monges, mais o lugar para os acompanhantes da procissão anual. Portanto, esta hierarquia de espaços, em que há espaços para os monges, há espaços para os celebrantes, e há espaço depois para uma comitiva real, e depois há espaço, digamos assim, para a raia miúda. Há 2 coros que cantavam nessa ocasião solene, 26 de dezembro, como acontecia em São Marcos. 2 coros que cantavam em simultâneo e depois o som unia-se. O Luís deve perceber isso melhor que eu. À semelhança dos coros de São Marcos. Portanto, havia uma liturgia cantada e escrita para 3 coros. Portanto, havia coros aqui e aqui nas 2 ábsides. Portanto, nesta igreja havia uma liturgia cantada e escrita para três coros. E o som do coro beneditino estava ali atrás, porque vinha a comitiva do Dodge com o coro de São Marcos, e o coro dos beneditinos ficava ali atrás. Vocês veem que não se vê o coro dos beneditinos, não é? Ele fica fechado por este ecrã, por estas 2 colunas, não é? Que fecham isto, não se vê o que está atrás. Portanto, dá um certo isolamento à comunidade. Em São Vicente de Fora também temos um coro assim, não é? Sim. Temos um altar e depois de facto a gente percebe que tem... E onde acontece isso também é numa das capelas da Estrela, aquela que é usada nos funerais, que é aquela principal, que era o coro das freiras. O altar ficava à frente desse... Sim. Logo encostado ou mais à frente? Aqui? Sim, sim. Não consigo dizer exatamente. Tenho ideia que pela altimetria seria qualquer coisa aqui. Acho que não está-se na base. Mas qualquer maneira está mais ou menos orientado para nascer também. Nesse caso, não sei se é coincidente. Pois. Ele não faz menção a isso. O Paládio não faz menção a isso. Portanto, é uma basílica com a bóveda sobre o cruzeiro, com a cúpula sobre o cruzeiro, aliás, e os transeptos em ábside circular, cobertos com meias cúpulas. Aqui assim. É uma planta tradicional desde a Idade Média. A experiência suscita uma experiência de espaço altamente surpreendente, brilhante, clara, simples, solene. Portanto, recupera algumas das qualidades espaciais que o Brunelleschi tinha. As paredes e as abóbadas em estuco branco, colunas, pilares de arcos, elementos lineares em pedra cinza, portanto, uma relação cromática muito subtil. A nave central é coberta com abóbada de canhão e com lunetas, o que dá uma certa continuidade ao espaço. Não consigo mostrar aqui. Mas estas abóbadas rompem, estas janelas rompem a abóbada e, portanto, há uma continuidade de plano. Não é? Quer dizer, não há um plano de janelas, não há várias ordens, há toda uma continuidade. Não entrava a luz, não? Sim. Os pilares são suficientemente sólidos para fazer uma separação entre as naves, mas não parecem pesados. Composição de elementos verticais, meias colunas de ordem gigante, em pedestais na nave principal, pares de pilastras mais baixas debaixo dos arcos. Portanto, tem aqui as colunas de ordem gigante e depois tem as pilastras que vão só até aqui. Estas colunas de ordem gigante estão aqui e tem aqui as pilastras onde nascem os arcos. Então, tudo isto é muito equilibrado, como era típico deste tempo. Meias colunas entre as pilastras nas lajes laterais. Estas meias colunas aqui assim, vêem-nas aqui encastradas nas pilastras. Constitui uma solução durável e muito repetida para o futuro. Por exemplo, exatamente em São Vicente, nas nossas igrejas de São Vicente e na Igreja de Luz. Quanto às fachadas, também, bem, sobre isto já disse o essencial.
Sobre o Redentor, portanto, sobre o espaço interno do Redentor. É uma igreja construída entre 1576 e 1592 e que nasce exatamente de um voto feito quando houve uma grande peste em Veneza. Foi construída, quer dizer, acabou de ser construída 12 anos depois da morte do Palácio, portanto ele não acompanhou totalmente a obra. É também um lugar de procissão, como São Jorge, e é um projeto 10 anos mais tardio do que este. Tem também um coro de franciscanos, mais o coro do Dós de São Marcos. Portanto, há também esta questão dos dois coros que cantam em simultâneo na igreja. Portanto, um dia por ano, há uma comunidade alargada e dois coros que cantam durante a liturgia da missa. Coro de São Marcos em dois, como noutra circunstância. Portanto, vejam que é uma igreja pensada muito, estas igrejas são pensadas muito em função da liturgia, do canto da liturgia. Portanto, continuam a ter os dois coros de São Marcos em oposição e o coro dos franciscanos atrás. E a liturgia tinha essa, como aqueles concertos de órgão que acontecem em Mafra, com 6 órgãos ao mesmo tempo, aquelas composições que eram feitas para o edifício, para fazer o edifício cantar também. Que é uma coisa que se perdeu completamente a capacidade de fazer isso, mas que era absolutamente notável. Em Mafra continua a fazer. Em Mafra continua a fazer. Em Mafra, sim, não. Perdeu-se a capacidade de construir em função disso. Mas Mafra tem 7 órgãos. Não são só 6. Sim, mas 6 não. São 66, estão afinados a meio tom. Eu só vi 6 de 14 órgãos. Sim. Não, Os 66 estão afinados a meio tom. se juntássemos todos a reparar, acaba tendo cada um, todos muito tons diferentes. É importante. Eu acho que não tenho ouvido, porque venho não. Nota-se Não, bem. mas é Nota-se bem. se os fizéssemos Também todos tão juntos, consegue-se. é uma edição. É preciso, é muito bom. Não, mas é interessante. Portanto, depois a fachada reflete o interior, o frontão principal corresponde à bola da nave principal, a arquitetura da ordem menor corresponde à cornisa principal do interior. Portanto, vejam tudo muito orgânico. A organização dos elementos sempre muito orgânica. Houve uma votação para fazer esta igreja, porque de facto o Paládio insistia em fazê-la com planta central e o Senado preferiu, por voto, a planta longitudinal à central, apesar de ser uma igreja votiva. A professora Filomena Limão não disse isso, mas depois a professora Isabel Alçada Cardoso tratará do assunto. Tipicamente, na história da arquitetura de igrejas, desde os primeiros momentos, nós temos basicamente duas tipologias. Temos a tipologia em nave, que era dirigida às assembleias e aos aspectos à operação, à ação litúrgica. E aí usava-se a chamada planta basilical. Pelo contrário, quando se procurava assinalar um lugar onde, por exemplo, tinha acontecido um martírio ou algum elemento assim notável, mas em que, percebem, quer dizer, em que se queria assinalar um ponto, porque esse ponto, por algum evento extraordinário, tinha sido sacralizado, então optava-se por uma planta circular, que era exatamente a planta dos martírios, martúria, com Y, que era uma planta central, uma planta circular ou uma planta com um polígono regular. Daí a polémica quanto a São Pedro, porque era as duas coisas. Em São João do Latrão já era relativamente evidente, como era para a comunidade, que não se fazia sentido fazer uma planta central. Embora o Bogomini, como arquiteto daquela época, quisesse ter feito, tivesse sido o Papa que tivesse que ter que se pôr ao alto e dizer não, tu não tocas nas paredes, vamos lá conservar esta antiga basílica e fazer as coisas como deve ser. Mas, tradicionalmente, na história da Igreja, houve sempre este leque de hipóteses. Ou a planta basilical para as assembleias, ou a planta central para assinalar
lugar especial, ou inclusive também para os batistérios, quando os batistérios acontecem no exterior da igreja. Aquilo que o barroco, o século XVI, vai saber fazer com muita sabedoria é, em qualquer dos casos, fundir estas duas tipologias. A tipologia central, como vocês perceberam, era preferida por causa do seu caráter simbólico, do seu caráter simbólico no sentido abstrato do termo, portanto, do seu caráter geométrico, do seu caráter simbólico relativo à sua geometria. E era preferida, sempre foi preferida pelos arquitetos do Renascimento. Como se vê nas coisas que fez o Brunelleschi, como se vê sobretudo nas coisas que fez o Bramante, e sobretudo nisto que diz o Palladio sobre as igrejas. Deve ser a planta circular, porque a planta circular é aquela que faz eco da perfeição de Deus. Vejam, é um tempo, isso também é sintomático, em que a relação é uma relação com Deus, não é uma relação com a humanidade de Cristo. Isso, de facto, é uma coisa que vai ser introduzida, sobretudo diria eu, sobretudo pelas grandes inovações religiosas que acontecem, pelos carismas, pelas grandes inovações religiosas que acontecem no século XVI, os jesuítas, os oratorianos com São Filipe Neri, os carmelitas descalços com Santa Teresa e São João da Cruz, etc. Portanto, são eles que vão chamar a atenção para a humanidade de Cristo. Antes, no Renascimento, portanto, no século XV, 400, a relação é com um Deus medieval, como um Deus Pai, não é? Em que se chama, introduzindo, contudo, o aspecto de um certo antropocentrismo. Às vezes era difícil distinguir quem é que eles estavam a celebrar, se o Deus Pai, se o Deus deles próprios. Aquele antropocentrismo característico do homem do Renascimento. Nesta igreja há uma aproximação do altar em relação à cultura. Eu penso que tipicamente seria assim, não é? O altar funcionaria sempre neste lugar. Depois vocês percebem, existem muitas introduções, isto depois teve uma introdução, tem trabalhos, há aqui depois um trabalho feito, já quase em finais do século XVI e no século XVII, por pessoas que já são barrocas, como é o Bernini, que vai fazer o Baldaquino em São Pedro, e como o Vasari, que é um grande humanista, discípulo de Miguel Ângelo, mas que percebe que as igrejas, como foram feitas por estes mestres, tinham uma concepção abstrata e absolutista do que era a relação com a divindade, que não se adaptavam à liturgia, e portanto eles vão construir elementos para focar o espaço, para canalizar perspeticamente o espaço. E são muito interessantes, depois trataremos sobre isso, as intervenções que, por exemplo, o Vasari faz, colocando elementos que, de modo a que o olhar se concentre em qualquer coisa de per si significativo, colocando o tabernáculo, trabalhando o tabernáculo, o sacrário. Em São Pedro verificámos que, até por causa da proporção, não é? Naquela altura, o baldaquino tem que ser mesmo para que não nos perdesse. Exatamente. Mas essa noção, quer dizer, essa vai ser, antecipando, essa vai ser a grande preocupação do Tratado de São Carlos Borromeu. Quer dizer, portanto, já não é um pensamento abstrato e geométrico que tem a ver com a concepção do arquiteto, mas é uma atenção à vivência do espaço. Exatamente. À maneira, ele menciona isso, quer dizer, à maneira como o povo vivia a liturgia. Portanto, são igrejas para serem vividas, não igrejas para serem pensadas ou para serem vividas isoladamente. Não, são igrejas para aquilo para que são feitas, que têm que resplender no seu significado, mas não é uma concepção geométrica, quer dizer, não há aqui... Vejam, percebam que é muito engraçado estas coisas todas. Esta é uma época riquíssima e ainda bem que nós prolongámos isto, porque vai-nos dar, se tudo correr bem, a oportunidade de vermos isto em paralelo com o Concílio de Trento, com aquilo que o Padre Luís vai dizer sobre o Concílio de Trento e sobre a liturgia do Concílio de Trento. Vejam que as igrejas do Renascimento, enquanto plantas centrais, enquanto referência a uma divindade que não se revelou, portanto, que não está humanizada, enquanto favorecendo uma espécie de devoção muito individualista
ecoam um certo protestantismo. Um certo protestantismo que estava no ar. Portanto, não foi o Lutero que o inventou, ele estava no ar. O Lutero era como sabem, era um monge agostiniano, não é? E, portanto, entre os monges agostinianos havia exatamente esta noção de uma outra compreensão do efeito da graça. Portanto, estas igrejas do Renascimento, as igrejas do Bramante, algumas das igrejas, a igreja de planta central, as igrejas de planta central de Brunelleschi, embora as duas que ele faz em Florença são muito basilicais, mas sobretudo as igrejas do Bramante e daqueles que o seguiram, ecoam muito uma religiosidade na sua ambiência. Isto digo eu, não está escrito em lado nenhum, portanto podem não acreditar, mas quer dizer, é a minha experiência, é o que falo. Ecoam muito uma religiosidade protestante. E é a relação com uma outra compreensão da religião que acontece à volta do Concílio de Trento e na sequela destes novos carismas que aparecem, dos São Filipe Neri, dos jesuítas, dos carmelitas, que se volta a prestar atenção à centralidade da presença de Cristo e, portanto, por causa disso, volta-se a prestar atenção a uma relação, digamos assim, como é que eu vou dizer, mais horizontal, que passa pela liturgia, passa por aquilo que é celebrado, passa pelo Presidente da Assembleia, passa pelos elementos como o altar, em que acontece a liturgia, e o ambão, em que é proclamada a palavra, uma relação mais horizontal com as pessoas. Portanto, já não uma relação vertical em que eu entro, como eu entro no panteão e olho para aquela cúpula e ficamos todos assim, de pescoço para o ar, sem olharmos uns para os outros, mas um espaço em que estamos todos a olhar para a mesma coisa que está ali a acontecer à frente dos nossos olhos. Pois, até porque isto, desculpe estar a dizer, mas vai coincidir um bocadinho com o chamado teatro eclesiástico e com toda a expressividade que os jesuítas depois também vão implementar. O espaço é dinâmico e a própria missa tinha uma certa teatralidade, não apenas celebrativa, mas depois há pessoas que saem da janela e que falam, há uma interação diferente a que o público de facto assiste, digamos, em que a missa já não é apenas a forma da missa normal. Portanto, há uma teatralidade. A São Roque tem esse caso das janelas, propositadamente para que houvesse sobre a Eucaristia, uma homilia, um sermão sobre a Eucaristia, portanto, ou sobre a missa, sobre os milagres, sobre cenas concretas que nos apareciam no teatro eclesiástico. É muito engraçado este período, sobretudo agora com estes arquitetos a seguir. É muito engraçado este período, isto ainda é palavra, mas é muito engraçado este período porque tem qualquer coisa de muito parecido com o nosso. Quer dizer, é também uma altura em que, do ponto de vista da arquitetura de igrejas, houve uma certa paganização. Por exemplo, o Sanzoterra não falou nisso, mas o Sandro Benedetti, quando comenta Ronchamp, que é, digamos assim, o arquétipo das igrejas modernistas, diz que Ronchamp foi concebida em função de um paradigma megalítico, ou seja, aquilo que vai inspirar o Corbusier a fazer uma igreja não é a liturgia, não é aquilo que ali se passa, mas é o facto de ele e ao pé terem acontecido uma série de megálitos, não sei, um Cromlech, não sei exatamente dizer o quê, e ele fazer qualquer coisa que remete para essa religiosidade, que continua a ser uma religiosidade, atenção, mas é uma religiosidade que não provém da fé. Portanto, é a diferença entre sentido religioso e fé. Não é? E, portanto, nós estamos num ponto que é este, não é? E é engraçado ver como é que estes arquitetos e os cardeais e os bispos envolvidos no ferver desta circunstância resolveram o problema, porque é capaz de nos dar algumas pistas para a maneira como nós podemos resolvê-la também. Pronto, isto é outra vez o Redentor. Vignola. Vignola vai ser um dos arquitetos que vai começar a fazer esta... Não vou perder mais tempo com o Paulo. Embora ele mereça.
é divertidíssimo ver as relações numéricas junto com uma máquina de calcular, divertidíssimo olhar para as vilas dele. Eu nunca lá fui, às vilas do Palácio, nunca lá fui. Não sei se aquela harmonia matemática depois de facto significa qualquer coisa ao nível da vivência do espaço. Vou recordar isso para uma visita. Não, que as pessoas se entretenham. Por acaso não estou a ver, não chego mais, não estava a mostrar nada disso. Ora bem, o Vignola nasce em Vignola, perto de Módena, Bolonha. Portanto, nasce naquele período de rigidez do maneirismo da segunda metade do século XVI. Especialmente trabalha sobretudo no terceiro quartel do século e em que é dada muita importância à correção da arquitetura. O Vignola também fará um tratado de arquitetura que mostra exatamente isto. O seu classicismo sóbrio deriva de Peruzzi e Bramante. É importante principalmente como desenhador de igrejas, trabalhando os dois tipos principais e fazendo uma síntese muito interessante. O paradigma, cria o paradigma da igreja, desta igreja do século XVI, e depois de continuar no século XVII, que é Jesus, a igreja para a Companhia de Jesus, que iremos olhar para ela detalhadamente, e também as outras igrejas de planta oval, ou seja, começa-se a fazer um cruzamento entre estas duas tipologias. O cruzamento da tipologia em nave, portanto, nós temos tradicionalmente a tipologia em nave, a tipologia basilical, e a tipologia central, circular ou octogonal. E eles cruzam as duas, é como se tivessem feito um ser híbrido, sim. Porque vão esticar o círculo, fazendo um oval, e, portanto, introduzindo no círculo um eixo longitudinal, e isso vai acontecer em São Pedro. A Praça de São Pedro é um exemplo disso, mas depois todas as igrejas ovais que são feitas, ou baixo ou ao alto, e vão pegar numa cúpula e colocam a cúpula por cima da planta basilical, criando uma centralidade, criando a cruz, que não é uma cruz grega, é uma cruz latina, com a cúpula em cima que vai favorecer esta centralidade. Então há a criação de dois entes híbridos neste período. E o Vignola é de facto o principal protagonista da realização destas formas. Começou a sua carreira como desenhador de antiguidades em Roma. Em meados da década de 30, de 1500, foi provavelmente trazido para Roma pelo cardeal Alessandro Farnese, um grande humanista. Entre 38 e 39 recebe pagamentos do Vaticano. Em 41, Paulo III nomeia-o arquiteto de São Pedro. Esteve em França 18 meses, entre 1541 e 1543, em Fontainebleau, a fazer estátuas de bronze, moldes de gesso na estatuária antiga. Conheceu Célio e só no regresso de Paris começou a construir, portanto, só a partir de 1543, depois desta longa formação como desenhador de antiguidades e escultor, etc., começou a construir por conta própria. O que é que ele vai fazer? Vai fazer a Vila Júlia, que acho que está aqui, para não faltam as coisas, o Palácio Farnese e depois as igrejas. Santa Andréia em Via Flamínea, cá está esta planta oval, esta cúpula oval, realiza a síntese. Sant'Anna dei Palafrenieri, começado em 1572, tem esta estrutura que é muito típica dele, da dupla concha, não é? de uma planta circular que depois se abre nos canos. E ele faz as suas fachadas, não é? Penso que não. Mas não tenho dados. Vila Lante, não interessa. E depois, a grande obra dele, obra paradigmática, a Igreja de Jesus. Sobre esta, vamos fazê-la com calma, porque ela merece ser estudada.
Estado. Os planos originais são de 1544 de Miguel Ângelo e já tinham um plano longitudinal. A obra só foi começada em 1568. Há uma ênfase na importância da pregação. Estes são excertos da carta do Cardeal Farnese a Vignola. Portanto, o Cardeal Farnese era um jesuíta que tinha, peço desculpa, não sei precisar, não quero dizer nada errado, não sei precisar se ele era jesuíta ou se era muito próximo dos jesuítas. Sei que há uma certa polémica entre o Cardeal Farnese, que é de facto o Dom Dobre, que vai pedir a obra, e aquilo que os jesuítas queriam fazer. Os jesuítas queriam fazer uma igreja pobre, simples e dirigida à pregação. E isso nota-se especialmente nisto que ele diz relativamente à cobertura. Ou seja, eles queriam fazer uma cobertura plana, por ser mais pobre e por ser mais adequada à pregação, à propagação da voz. E o Cardeal Farnese diz que não pode ser, porque isso faz a igreja perder nobreza, e alguma nobreza ela tem que ter. E que tenha que ser coberta de abóbada, e não de outro modo, se bem que a este respeito levantam certas dificuldades por causa da voz nas pregações do pregador, que faria eco, dizendo que faria eco e que a voz ressonaria com o eco, pouco inteligível, que a voz ficaria pouco inteligível por causa do eco. Que Dessa forma responderia. Continua. Como acreditamos, mais um pouquinho parecido com o Paulo. Exatamente. Ele, resumindo e concluindo, ele não acredita nisto. Atenção, isto é uma coisa que diz o Alberti, portanto está nos tratados. Ele deveria saber, mas não acredita nisto porque, por causa exatamente de achar que a igreja tem que ter um certo resplendor que de outro modo, com o teto plano, não poderá ter. Mas nem que isso sacrificasse então. Exatamente. Mas o Pedro não está aqui, se não vídeo, não sobre essa questão da amplificação. Mas estas são as indicações. Portanto, é o cardeal que define. A igreja tem que ter uma única nave, não ter naves laterais, tem que existir capelas dos dois lados e a igreja tem que ser coberta inteiramente com abóbada. Alberti, no seu tratado, pelo contrário, sustenta que todos aqueles lugares nos quais tenha que se ouvir a voz de quem recita, de quem canta ou de quem discute, não fica bem em abóbada, porque as vozes bombam, não é? Fazem eco, mas palcos de madeira é que ficam bem, porque tornam a voz mais límpida. Portanto, isto já estava no Tratado de Alberti, logo em princípios em finais de 400. Será que isto é a origem, por exemplo, dos púlpitos? É a origem dos púlpitos? Estes palcos de madeira? Não. Os palcos estavam a falar só da cobertura. Chama-se É uma casa de investimento. Desculpe. Eu penso em palcos. Portanto, lá, nave larga, abóbada em canhão. Inicialmente, a igreja tinha que ser pobre mesmo, porque os jesuítas não queriam gastar mais que 25 mil ducados, portanto era pouco dinheiro. Só uma nave com capelas